Olá, sou Bruno Valdigi para o Medscape em português, na cobertura do ESC 2020, com o tema As Diretrizes de Dor Torácica, que foram lançadas agora, sincronina aguda, que foram lançadas agora nesse congresso. Pedro Barros, coordenador da Rede Dor Torácica da Rede Américas, vai estar aqui para comentar a gente as novidades da diretriz. Pedro, algumas coisas mudaram tanto no diagnóstico quanto no tratamento. O que você tem a falar que chamou a tua atenção de novidade nessa diretriz que a gente precisa saber? Primeiramente, Bruno, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente no Medscape em português. E em relação às novidades da diretriz europeia de síndrome coronária aguda sem elevação de ST, o que eu acho que tem de novidade, vamos dizer assim, de não necessariamente novidade, mas de uma forma mais clara que eles colocaram nessa nova diretriz, foi em relação à avaliação diagnóstica e prognóstica no paciente com dor torácica. Então, eles já utilizavam na diretriz anterior a oportunidade de fazer um chamado rule-out precoce, ou rule-in precoce, com algoritmos de 0, 1 hora, 0, 2 horas, e isso agora ficou de uma maneira mais clara, colocado como uma forma recomendada por eles de estratificação dos pacientes. Mas, por outro lado, a questão da estratificação de risco, eles não deram um peso grande em relação ao uso de scores de risco ou outras formas de direcionar a investigação desses pacientes. Então, essa estratificação, através dessa área em que você tem um rule-out, que você afasta, o rule-in, que você confirma, e uma zona cinzenta em que você vai precisar de uma investigação adicional, é o grande, vamos dizer assim, a grande base de investigação de dor torácica recomendada pela Sociedade Europeia. Nesse momento, a gente aqui no Brasil vem realizando um estudo multicêntrico para avaliação desse score, desse algoritmo de avaliação precoce nos pacientes brasileiros, validando aqui no Brasil, e também tentando identificar a incorporação do score de risco nessa avaliação. O que a gente tem como uma hipótese é que talvez esse rule-out precoce ele seja muito útil para um perfil de população de menor risco, mas para outros pacientes talvez não mude muito o nosso modelo de avaliação. Então, a gente vem realizando esse trabalho agora e que eu imagino que pode ser uma área de divergência com a diretriz americana também, já que eles utilizam o score de risco como uma parte essencial da avaliação na dor torácica. Em relação ao tratamento, o que chamou a atenção? Em relação ao tratamento, chamou a atenção também de um item que já vinha sendo levantado de uma maneira mais clara na última diretriz e que agora eles colocaram de uma forma bastante enfática, principalmente de acordo com as últimas publicações que foram desenvolvidas, inclusive por grupos europeus, que seria sobre o pré-tratamento, que seria a utilização de um segundo antiplaquetário, o melhor momento para isso. Até em 2016, a gente publicou nos arquivos brasileiros de cardiologia uma revisão sobre essa questão do timing, né, que a gente já tinha uma prática normalmente de utilizar o segundo antiplaquetário na sala de emergência, mas desde a publicação do ACOST isso vem sendo questionado. Então, naquela revisão que a gente fez, a gente já levantou essas discussões, citou alguns trabalhos já deles, mas eu acho que, principalmente, alguns registros europeus e o ISA-REACT levantaram isso de uma maneira mais clara ainda, a questão do pré-tratamento, que não tem, num ambiente de estratégia invasiva precoce, uma evidência muito clara de benefício e sim um indicador de risco. Então, eles colocaram isso não apenas para o prasugrel, mas como uma prática num ambiente de estratégia invasiva precoce, que o pré-tratamento não seria, vamos dizer assim, essencial, que deveria ser considerado apenas em casos de baixo risco hemorrágico e que a estratificação não seja tão precoce assim. Para a utilização do segundo antiplaquetário, eles também deram uma preferência, até por essa questão do pré-tratamento não ser a recomendação base deles, eles deram uma preferência para o prasugrel quando o paciente for submetido à angioplastia. Isso vai gerar uma certa polêmica, discussão entre diretrizes, mas eu acho que o ponto do pré-tratamento foi o ponto principal que foi diferenciado nessa diretriz. Perfeito. Pedro, bom, na verdade, quem quiser saber mais vai ter que ler a diretriz, porque ela é extensa, mas você fez um resumo perfeito dos pontos principais. Obrigado. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, Bruno, e até a próxima. Até a próxima.